Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Muita paz a todos, pessoal. Vamos começar, né? Já estamos na hora. Espero que esteja dando para ouvir, para ver direitinho, né? Se Deus quiser, teremos um estudo tranquilo, né? Nesta noite. Vamos então fazer a prece, né? 20 horas já. Então, convidamos a todos para nos acompanhar em pensamento. Senhor Jesus, que a luz do teu amor envolva os nossos corações, Senhor. Que a radiância da tua luz possa se espargir sobre os nossos ambientes, sobre a nossa família, iluminando todos os corações ligados aos nossos, e que a tua paz permeie as nossas relações, para que possamos permanecer mergulhados nessa sensação de bem-aventurança, de equilíbrio, de bem-estar, o maior tempo possível. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos o estudo da noite, a fixarmos indelevelmente gravado na nossa mente os conceitos principais, a história que nos traz muitas reflexões, muito aprendizado, e que possamos, Senhor, tirar o melhor proveito desses rápidos minutos que passamos juntos. Que os bons espíritos possam nos aplicar passes, nos fortalecer, fluidificando a água, atendendo a todos os doentes espirituais que estejam próximos a nós, e também todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto, e que a providência do nosso Pai possa atingir a todos, amparando-os, protegendo-os, iluminando-os, Senhor, e que a luz do teu amor permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, né? Sejam bem-vindos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo e estamos aqui todas as noites, né, para estudarmos de segunda, terça, quinta e sexta às 20 horas, né? E de quarta-feira às 9 horas da manhã, tá? Quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, pessoal, tem aqui o QR Code aqui na tela, né? Para vocês do lado esquerdo aí de vocês. É só digitalizar isso aqui no celular, aí vocês já vão ver o grupo, o link de acesso, né, ao grupo do WhatsApp, onde a gente coloca os links para que as pessoas recebam as notificações, porque muitas vezes a gente não recebe no Facebook, né? Então, quem quiser pode entrar neste grupo, tá? E é um grupo apenas de links, né? Que a gente coloca os links ao vivo aqui. Quando a gente entra no estudo, a gente já coloca o link para todos, tá? Muito bem, pessoal. Vamos lá então, né? Vamos dar sequência ao estudo de hoje, que é do livro Os Mensageiros do Espírito André Luiz, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier, tá? Estamos no 36º dia de estudo desta obra, no capítulo 22, Os que Dormem, tá? Então nós estamos analisando esse capítulo, já estamos na metade dele, né? Vamos dar sequência aí, tá? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, só um pouquinho. Eita.
Então vamos lá, né? Então, capítulo 22, os que dormem. Só relembrando, pessoal, que esse capítulo, o André Luiz, ele está com o Aniceto, né, e com o Vicente no posto de socorro, né, na região umbralina, próxima à Terra, né? Só que eles estão no posto de socorro, como se fosse um castelo, junto com Alfredo e a Ismália, que são dois espíritos amigos que dirigem esse posto de socorro, tá? E eles vão fazer o trabalho das preces. Então, eles chegaram dentro de um certo ambiente aí no posto de socorro, que é uns pavilhões enormes, né? Onde tem em torno de 2.000 pessoas, próximo a 2.000 pessoas, que estão quais verdadeiras múmias, assim, que estão espíritos, né? Já desencarnados, né? Estão deitados como se fossem camas rentes ao chão, né? Nesses pavilhões que é aberto ao lado, coberto, né? Mas deixa o ar passar e tal. E, e os trabalhadores lá do Alfredo, do posto de socorro, eles se dividiram para atender a esses quase 2.000 espíritos que estão em sono. Mas não é um sono tranquilo, é um sono em que a minoria está com os olhos fechados, a maioria está com os olhos abertos, o pavor, né? Diante da morte. Eles têm os sinais vitais, né? Do perispírito, porque ele tem um corpo perispiritual, né? Então, o André Luiz até viu lá os sinais vitais, mas estão em sono profundo, né? E eles estão dando sequência, né? O Alfredo está usando um sinalizador em que ele vai dirigindo os trabalhadores para que deem alimentos, remédios, para que apliquem um passe e também o sopro curador, que a gente já conversou sobre o sopro, né? Então, eles dão alimentos, remédios, uma vez por dia, e o Alfredo separou em torno de 400 para receberem o tratamento integral, né? Então, vão receber alimento, remédio, o passe e o sopro, porque eles estão mais próximos de despertar, né? Se vocês se lembrarem, é, nós passamos ali por um pátio onde haviam vários alienados mentais. Aqueles alienados que foram conversar com o Alfredo, eles já estão melhores do que esses que estão dormindo. Porque eles já levantaram, já despertaram, já se movimentam, embora ainda em estado de alienação, mas já estão melhores do que esses que estão dormindo, tá? Certo? Vamos lá então, né? Continuando. Os que. Vamos pegar um pedacinho só do término aqui do final, só para a gente relembrar, né? Só para a gente ter um ponto para engatilhar aí o estudo de hoje, né? Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual, né? Então está dizendo que aqueles que acreditam na continuidade da vida, aqueles que cultivam a fé, né, mesmo que não sejam cristãos no sentido da rotulagem, né, do rótulo em si, mas de uma atitude mais positiva perante a vida eterna, né, perante a vida espiritual, perante a continuidade da vida, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual. Por isso que todo exercício, todo estudo, todo exercício de fé, todo exercício de compreensão,
não deixa de ser uma ginástica da alma, né? Em que a gente vai se habilitando passo a passo para nos movimentarmos no plano espiritual. Porque a essência, pessoal, do plano espiritual é o pensamento. Aliás, aqui na Terra já é, né? Só que aqui a gente se ilude muito com a matéria, a gente acha que a única realidade é a material. E a gente se apega muito à matéria, né? Só que aqueles que acreditam na continuidade da vida acabam construindo um modo de pensar, de acreditar, né? De confiar. É diferente, né? E como no plano espiritual aquilo que é mental ganha uma primazia muito grande, ganha uma importância muito grande, então eles vão se mostrar na vida espiritual em melhores condições do que aqueles que creem no nada, né? Então os espíritos colocam dessa forma, né? Certo? Aí continuando, né? E podem penetrar as esferas extraterrenas, espirituais, né? Em estado animador, pelo menos com quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato, né? Já é alguma coisa, né? Então já estão numa situação mais confortadora, porque pelo menos possui uma locomoção, né, mais facilitada e um juízo mais ou menos exato. É lógico que se a gente puder fazer mais, se puder entender mais profundamente, se puder vivenciar uma vida reta, justa, mais equilibrada, tanto melhor para a vida espiritual, né? Certo, pessoal? Ok? No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada vem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Então aqui fica bem claro que os espíritos aqui não estão fazendo distinção entre crenças, entre rótulos. Eles estão fazendo uma distinção entre atitude mental, comportamental perante a vida. A distinção aqui é essa. Não é de rotulagens, né? Porque falou que mesmo pessoas que não vinculadas, não propriamente cristãs, não vinculadas à fé cristã, né? Muito embora cultivem no íntimo essa ideia imortalista, né? Vão ter melhores condições. Aqui está falando que pessoas vinculadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada vem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Né? Você vê, aqui está falando de pessoas, né, que cultivam uma crença, só que na verdade não cultivam, né? Porque cultivam apenas o culto externo. Alexandre, o que é o culto externo? Se mantém apenas na superfície da fé, apenas nas aparências da fé, apenas nas repetições, né? Nos rituais, mas não no cultivo da fé viva, verdadeira, da adesão comportamental, da adesão mental, emocional, né? O sacrifício, né? A doação, o empenho em melhorar-se, né? Então, muitas vezes são pessoas que se denominam dessa ou daquela crença, de qualquer uma delas, mas apenas por preocupações externas, de aparência, né? E não a partir de uma adesão real, profunda, verdadeira, com a mensagem de Jesus, ou com uma mensagem imortalista, né? Pode estar dentro do espiritismo, fora do espiritismo, né? A gente pode ter os conhecimentos apenas como discursos.
E continuar levando a nossa vida do mesmo jeito que a gente leva, né? Então, segue lá uma frequência, por exemplo, a casa espírita, mas não se deixa mudar 1 milímetro, né? A partir dos conceitos que houve, dos livros, das palestras, mas continua agindo do mesmo jeito, né? Cultivando os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, né? Então, aí no caso, não está surtindo o resultado esperado, né? Certo, pessoal? Ok, tá dando para ouvir direitinho, tudo tranquilo aí. Então, eu falei com relação ao espiritismo, mas qualquer crença, né? Qualquer crença que a gente possa mudar, possa melhorar, possa cultivar o amor, caridade, esperança, fé, e a gente não fica só no discurso, só na, na, no, na prática exterior, né? E não na mudança interna, aí está passando batido, né? Não está tendo o resultado que se esperava. Então aí ele fala, né? Esses são verdadeiramente infelizes, porque também não estão adestrando órgãos, membros para a vida espiritual. Aqui não é brincadeira, pessoal, não é, né? A fé, isso tudo que a gente está conversando aqui, isso não está longe de ser brincadeira, né? Isso aqui é algo muito sério, né? É, a gente lida com bom humor, a gente, né? A gente brinca com algumas coisas, tal, quando cabe, né? Mas isso tudo é muito sério, né? Porque isso pode mudar a nossa vida, né? Pode mudar a nossa vida e gerar consequências muito positivas se a gente souber aproveitar, né? Tá? Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida na câmara da natureza sempre divina, né? Certo? Ó, muitos penetram, né? Muitos adentram, né, a vida espiritual como embriões de vida na câmara da natureza sempre divina. Ele está usando uma imagem aí, né? Como se a gente adentrasse a morte, adentrasse o mundo espiritual como embriões, né? E não como adultos, mas como embriões, entendeu? Não é o ideal, né? É isso que ele tá questionando justamente o modo como muitas pessoas adentram, né? Adentram ao mundo espiritual, né? Onde a natureza também se expressa, né? No mundo material, no mundo espiritual, né? E é sempre divino, nós estamos mergulhados no divino, né? Mas a gente adentra a vida espiritual como um embrião. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade, né? Fetos da espiritualidade, né? A gente usa o termo feto, embrião, né? Para aqueles, né? Quando nós estamos ali no comecinho da gestação, né? No comecinho lá da formação, da estruturação, né? Dos nossos tecidos, do nosso organismo, né? Ou seja, bem nos rudimentos, né? Então ele está dizendo aqui, ó, um amigo costuma chamar designados por fetos da espiritualidade. Justamente porque chegam na vida espiritual quais fetos, quais embriões, né? Muito precários ainda, né? Entretanto, diz ele aqui, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Você vê que coisa, né? O Alfredo aqui fala que, né? Que no modo dele ver, muitas vezes não chega nem nessa condição, né? Então, só para a gente ver como é que os espíritos enxergam, né, a atitude dos encarnados, o modo de viver e o modo de morrer também, né? Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé
absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai, né? Então está dizendo, ó, temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé absolutamente por indiferença criminosa. Olha o que os Espíritos dizem. Que muitas pessoas acabam não entrando em contato com a fé por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Gente, todos somos filhos de Deus. Todos estamos caminhando evolutivamente para Deus. Quando nós nos negamos a enxergar essa realidade, a seguir essa busca, abrirmos o coração para a bondade divina e encetarmos essa caminhada, nós o fazemos por escolha própria. E a gente usa né, as alegações que quisermos, né? A gente usa um monte de alegações, né? Para nos afastarmos da fé, para nos negarmos ao contato com a fé. Cada um usa os seus pretextos, né? Mas os Espíritos dizem, ó, temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé absolutamente por indiferença criminosa. Gente, existe uma coisa mais importante do que isso? Se todos nós estamos vivos em função de termos sido criados por Deus, Deus nos deu essa vida, né? Deus nos criou como espíritos e nos deu essa vida material. As suas leis perfeitas regem a vida, né? A gente deve tudo a Deus e na hora da gente buscar, né? Da gente acreditar, de cultivar essa crença, a gente se nega. A gente se nega e inventa os pretextos, né? Para fugir dessa realidade. Só que ninguém poderá fugir indefinidamente, né? Ninguém poderá fugir indefinidamente. Porque a lei divina, ela é elástica, mas ela nos faz voltar para o caminho certo. Como nós temos o livre-arbítrio, então a gente vai usando o livre-arbítrio, muitas vezes da forma errada, e vai esticando, vai esticando o elástico, vai esticando, até enquanto a gente pode. Daqui a pouco volta. E geralmente a gente volta sofrendo, chorando, mas, né, mais sensibilizado, né? Mais sensibilizado. Geralmente a gente só enxerga essa realidade superior quando já sofremos bastante, a fim de nos sentirmos impotentes perante a vida, perante nós mesmos, perante os problemas, né? E aí quando a gente não tem mais nada o que fazer e o que buscar, desorientados, aí a gente finalmente eleva o pensamento a Deus, Senhor, se o Senhor existe mesmo, por favor, me ajude, que eu não sei mais o que buscar, eu não sei mais o que fazer. Geralmente é quando as pessoas começam a se abrir à busca da fé. É quando os castelos começam a desmoronar, as ilusões começam a se desfazer, não é? As perdas ocorrem quando tudo parece ruir na nossa vida, saúde, laços afetivos, né? Que a gente considerava sagrados. É quando a gente mais se abre ao entendimento, né? Não foi por outro motivo que Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Não são os sãos que precisam de médico, mas são os doentes. Não é que existem os sãos aqui, né? Nós somos todos doentes aqui. Mas é que tem uns que já perceberam, né? E outros ainda estão na ilusão. Entendeu? Então Jesus fazia: eu vim para os doentes, aqueles que já perceberam que são necessitados, justamente pelas desilusões, né? Certo, pessoal? Então, essa é a questão, né?
É, as pessoas podem fazer as escolhas que quiserem, né? Aqui a gente está vendo como os espíritos enxergam certas atitudes, certas posturas dos seres humanos. Nós temos o direito de analisar isso, os espíritos têm o direito de colocar isso nos livros e nós analisarmos. As pessoas têm o direito de fazer o que quiserem da existência delas, né? Mas com o tempo elas serão chamadas também ao contato com a fé renovadora. Mais cedo ou mais tarde a dor as fará buscar a realidade superior, né? Por isso que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Por mais que seja o nosso engano, que seja profundo o nosso engano, há soluções para tudo e para todos. Muitas vezes elas não são tão rápidas, né? Pode demorar muito. Porque pela nossa dureza, tá? Não porque Deus não queira, porque os espíritos não queiram, é porque nós não estamos querendo, né? Então a coisa demora muito é quando a gente está muito osso duro de roer, né? Então aí a dor demora mais na nossa vida trabalhando em nós, né? Até que a gente se decida, né? Ok. Silvana, cheguei no Espiritismo buscando resposta que não tive em outro lugar. Então, Silvana, que bom, né? Bom que você encontrou, né? Está encontrando, né? Porque na verdade é um processo dinâmico, né? Não é assim, não é de acabar assim, de uma hora para outra, né? A gente está sempre encontrando respostas, né? Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Então, essas pessoas que estão dormindo lá, dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Então, olha a armadilha que a gente cria para a gente mesmo. Por isso que a pessoa que cultiva a descrença, a pessoa que zomba da fé, a pessoa que zomba de Jesus, de Maria, dos Espíritos, zomba do Evangelho, a pessoa já é infeliz em si mesma. Já é infeliz em si mesma. Quer dizer, a própria pessoa ela está se enrodilhando, ela está se enovelando em pensamentos, em conceitos deprimentes que vão fazer mal para ela. Não é para os outros, não vão fazer mal para ela. Todos nós, né? Quando fizermos isso, né? Se fizermos isso, estaremos fazendo mal para nós mesmos. Achando muitas vezes que a gente está causando na vida do outro, né? Que a gente está. Mas na verdade a gente está fazendo mal para a gente mesmo, né? Que nós, tudo que a gente cultiva na nossa mente, todos os conceitos que a gente cultivar, nós somos o primeiro a sofrer das consequências dos conceitos que a gente cultiva. E aí, sofrer das consequências, entendamos assim, né? A gente fala sofrer, dá a impressão que é sempre ruim, né? Mas aqui a gente terá as consequências, nós teremos as consequências de todos os conceitos que cultivarmos, todas as verdades que cultivarmos. As boas gerarão consequências boas, as negativas gerarão consequências negativas. Mas o que eu quero dizer é que nós estaremos no eixo central das nossas próprias concepções. Não é o outro que vai passar. Por isso que as disputas de ideias não têm o menor sentido, né? As disputas de quem tem a verdade, quem está mais certo, não tem o menor sentido, porque se a pessoa estiver errada, ela mesma vai sofrer a consequência do que ela pensa. Eu não preciso convencê-la, né? Entendeu? Se a pessoa não quer ser convencida, a pessoa não quer mudar de opinião, é uma questão dela, ela que vai ter que arcar com os pensamentos dela. Assim também eu, assim vocês também, né?
Nós estaremos, né, estarão gravitando em torno de nós os conceitos que nós nutrimos para a nossa vida. Se forem legítimos, estaremos sintonizados com a verdade, com a legitimidade. Se não forem legítimos, se forem ilusórios, estaremos às voltas com as ilusões. Tá? Certo, pessoal? Então isso nos liberta, né? E nos faz compreender dos outros também. E também saber que todos aprenderão, porque todos colherão o resultado daquilo que cultivarem. A pessoa quer cultivar tal coisa, ela cultiva, sofre o efeito do que ela cultivou, vê que não foi bom e resolve mudar. Então, é o que acontece com os outros, o que acontece com a gente o tempo todo, né? A gente vai reconsiderando posturas, atitudes, hábitos, dessa forma. A gente vai vendo que não funciona, a gente achou que dava para, né? Mas aí a gente vê que não dava, né? Que não funcionou, não era um bom hábito, não era um conceito verdadeiro. Fala, vamos reconsiderar aqui, porque não é por aqui que a banda toca, né? Não é desse jeito. Certo, pessoal? A Marli colocou, Marli Romani. Quando comecei a pensar dessa forma, que cada um segue no seu tempo, fiquei mais aliviado. Então, a gente não tem que ter controle sobre os outros, né, Marli? Não é? A gente não tem que controlar o que os outros pensam, o que os outros falam. Tem gente que está muito nessa perspectiva, hein? Se o outro fala uma coisa que não é o que eu acredito, aí eu não sossego enquanto eu não calo a pessoa, enquanto eu não cubro a palavra dela com a minha palavra, né? É uma coisa de doido, né? E na verdade deixa as pessoas doidas mesmo, né? Porque é a nossa ânsia de controlar, né? Então, se tem alguém fazendo um trabalho diferente do meu, nossa senhora, eu fico, né? Possesso, porque a pessoa tá. E geralmente o outro está fazendo errado, eu que estou fazendo certo. A pessoa quer impor o jeito dela fazer, né? Porque ela acha que o dela tá certo e o meu tá errado, vamos pensar, né? Então a pessoa sofre muito desse jeito, né? A pessoa sofre muito porque fica querendo controlar. Então é importante assim a gente libertar as pessoas e nos libertarmos também. Porque eu me permito fazer como eu acho que a minha consciência me pede, mas também deixo o outro fazer, deixo o outro livre para fazer, para falar o que quiser. Se eu tiver errado, ele que vai ter que colher, né? Não sou eu, né? Então, assim, né? A gente vai, né, Marta? A gente vai respeitando o tempo dos outros, né? Também o nosso tempo, né? As limitações dos outros, a nossa limitação, né? Nós não somos perfeitos, os outros também não são. E se a gente estiver errado, a gente aprende, vai fazer. E com o tempo a gente aprende a fazer o certo, né? Mas fica muito mais leve, né? Quando a gente leva a coisa dessa forma, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ok? Então dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Que a gente vai se autossugestionando, a gente vai se auto-hipnotizando, a gente vai se automagnetizando. Entendeu? Nós vamos induzindo a nós mesmos. A gente tanto repete e fala para os outros. Ah, eu penso assim, que para mim acabou, morreu, acabou, não sei o que, né? E fica lá. Ah, eu quero dormir. Depois que eu morrer, eu quero dormir. Só dormir, eu quero que acabe tudo. Só quero ficar dormindo. Né? Então a pessoa fica se autossugestionando, se auto-hipnotizando. Né? Porque ela acredita que deva ser assim. Ela acredita que deva ser. Ela aceitou essa ideia. Ela cultivou. Ela falou para os outros. Né?
Então a pessoa fica magnetizada pelas próprias concepções negativistas. Negativista porque a vida é movimento. A vida é movimento, né? Então a gente não pode esperar que a morte seja o nada, acabou, que não tenha mais nada para fazer, que é o não ser, porque a gente continua sendo, né? Então acaba sendo uma concepção negativista, que não condiz com a realidade, não condiz com a veracidade dos fatos. Eu converso toda semana aí com suicidas, pessoas que achavam, e olha, muitos dos suicidas que a gente conversa têm esse pensamento. Infelizmente, né? A gente detecta isso. Muitos suicidas, eu vejo muitos suicidas avessos à crença, avessos à fé, avessos a pensamento de continuidade. Então, muitos, não que não tenham pessoas que se matam, que até acreditavam na vida após a morte, tem também. Mas às vezes, num momento de extrema angústia, tal, a pessoa ela acha que, né, que vai melhorar de alguma forma e acaba se equivocando, né? Porque não melhora. Mas grande parte é mais desse tipo de pensamento. Então, vê na morte realmente uma possibilidade de alívio, uma possibilidade de acabar com o sofrimento. Quem que vai acreditar que acaba com o sofrimento, senão a pessoa que acredita no nada após a morte? Não é? Vocês entendem? Então a gente encontra muito esse tipo de psicologia nos espíritos suicidas, aqueles que se mataram. Entendeu? A gente encontra muito esse tipo de pensamento. Né? Como eu disse, não são todos, né? Mas a maioria tem esse tipo de. Aí que a gente vê a veracidade, né? Do que está na obra do Kardec, né? Nos livros, que fala que o pensamento espírita realmente salva vidas. Realmente muda concepções, realmente muda a perspectiva das pessoas, demonstrando que não vale a pena tentar fugir através do suicídio, a porta falsa do suicídio, né? Porque ela só aumenta os problemas e não resolve nada, né? Então o Espiritismo deu de fato uma visão mais concreta, mais lógica, para que as pessoas não se entreguem a esse ato, né? Autodestrutivo. Eu sei que tem mais coisa aí no meio, mas esse é um aspecto, né, que rodeia essa questão, tá? Então o Espiritismo salva mesmo, salva muitas vidas todos os dias. Pessoas que não conheciam o pensamento espírita, e aí a partir que começam a conhecer, já começa a mudar a concepção. E a pessoa percebe que estava laborando em erro, né? Ela estava trabalhando de uma forma equivocada, pensando em se matar. Puxa vida, eu não sabia disso. Né? Aí ela começa a ler livros espíritas e começa a identificar a realidade. Aí ela, opa, esse caminho aqui, então, não é um bom caminho, não. Né? Não é o caminho que eu achei que era. Né? Aí ele continua dizendo, né? Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Né? Olha só, permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao invés do entendimento. Né? Então, você vê que a importância da flexibilidade, né? Da gente ser flexível. O movimento, ele precisa de continuarmos cultivando a flexibilidade. Senão nós vamos realmente nos paralisando. Não apenas na vida espiritual, aqui na Terra também. Aqui na Terra também, muitos problemas articulares, muitos problemas aí que a gente vive de locomoção, tem também um impacto da rigidez do nosso caráter, da rigidez do nosso modo de agir, né? Do nosso modo de conviver, que vai calcificando tudo ali, vai, né? Vai enferrujando tudo ali,
E daqui a pouco a gente não consegue mais sair do lugar, né? A rigidez nossa, né? Certo? Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos, né? Dia virá para todos nós, né? E aí pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas dia virá para todos nós, né? E para todos que estão nessa condição de paralisia no plano espiritual, né? De alienação, todos terão que despertar, que se levantar, né? Que readquirir lucidez para pagar os débitos contraídos. Todos nós, né? Vixe, né, Sueli? É, mas é, pessoal, isso faz parte da vida, isso não é uma aberração, assim, não é uma coisa extraordinária, ter que pagar débitos, né? Tem muita gente que não gosta nem de ouvir falar nisso, né? Falou em pagar, aliás, né? Quem pode pagar já está em situação confortadora, pessoal. A gente tem uma visão meio equivocada até na Terra, né? Ele falou em pagar, eu não gosto de pagar, mas quem está pagando é porque está tendo dinheiro para pagar. E quanto melhor a nossa condição fica materialmente aqui, mais a gente vai pagar, né? Porque é sinal que está tendo mais recursos para pagar, né? Espiritualmente há uma certa semelhança também, né? À medida que a gente vai adquirindo condição para pagar, né? Porque antes a gente devia, mas não tinha nem de onde tirar. Às vezes a gente estava devendo um monte para o banco divino lá, para a justiça divina, só que não adiantava cobrar muito da gente porque a gente não tinha de onde tirar. Entendeu? Por isso que certas dívidas de várias encarnações atrás, às vezes as pessoas perguntam, Alexandre, mas por quê? A gente vê no livro que uma dívida lá de 800 anos atrás foi ser cobrada agora. É porque só agora que a pessoa tem condição de pagar, porque antes não tinha. Entendeu? Então tem certas dívidas que elas vão chegando para nós, a continha vai chegando pra gente. A continha vai chegando, não, é na época certa. Deus não erra, né? A espiritualidade não erra, né? Então vai chegando na hora certa, quando a gente já tem condição de pagar certas dívidas. E tudo bem, não tem nada de mal nisso, né? Se a gente já está tendo condição, tá ótimo. Então paguemos, né? Nos libertemos daquela época, né? Mudemos de fase, né? Vamos pagar outras dívidas agora mais próximas, né? Pelo menos aquela daquela fase acabou. Agora vamos ver as outras, né? As outras fases lá, que nem as camadas da cebola lá, né? Porque a gente traz dívidas lá de camadas lá do arco da velha, né? A gente traz dívidas lá das camadas profundas, né? Então a gente vai eliminando por camadas também, né? Certo? Mas o importante é que a gente tenha condição de pagar, né? Que a gente seja operoso, tenha boa vontade, né? Diz que Deus ama aquele que dá com alegria, né? Então, fazer a nossa parte, né? Com alegria, né? Com boa disposição, com boa vontade, né? Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que lidar, né? Já estamos lidando com isso já, né? Sinal que estamos evoluindo, exatamente, tá? Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram. Mais tarde, acordam. Porém, a maioria não pode fugir da enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco, lá naquele outro pátio lá onde que eles passaram, né?
Por isso que ele está dizendo que considera eles sofredores, né? São todos sofredores. Esses que estão dormindo, os que acordaram, né? Porque ficam muito tempo ali no sono. Depende de pessoa para pessoa. Mas pode ficar muitos anos, até décadas, em sono profundo lá, né? Porque acreditaram, porque se autoinduziram a isso, né? Mais tarde acordam. Em algum momento eles vão acordar. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como a gente viu com aqueles que eles conversaram lá, que estavam alienados, né? Por quê? Porque nós fazemos o caminho de retorno que nos fez piorar. Então, se a gente entrou, a gente fez um trajeto até chegar nesse sono, nessa paralisia, né? Nós fizemos um caminho todo de perturbação. Então, quando a gente sai dessa paralisia, nós vamos fazer o caminho de volta, passando pelas etapas que nos fizeram entrar nesse sono profundo, tá? Então, por isso que a gente passa pelas enfermidades, passa pela loucura, né? Mas já como melhora, já como um passo mais adiantado no caminho da melhora. Por isso que a indiferença é o pior estágio, né? Enquanto a gente está lutando, até enquanto a gente está brigando, enquanto a gente está discutindo, é porque a gente está acreditando ainda na mudança do relacionamento, na mudança de atitudes, né? O pior, por exemplo, né? Quando o casal entrou na indiferença, né? É porque aí já não acredita mais. Já não acha nem mais que deva discutir, nem conversar, nem... É o pior estágio, né? Então, quando entra nesse sono aí, né? É porque houve uma... É o resultado final aí de uma desconexão com a vida, de um, né? É o resultado de um pensamento equivocado, de uma consequência ruim, né? Entendeu? Por isso que o caminho de volta passa por fases que são problemáticas também, mas já são melhores do que aquela fase terminal de paralisia, né? Certo? Não estou dizendo que tem que ficar convivendo na base da discussão, da briga. Não estou falando isso, né? Eu acho que a gente precisa, nós precisamos achar maneiras da gente aprender a conviver melhor, né? Mas se a gente não conseguir processar de uma forma suficiente, né? É, essas brigas, se a gente não conseguir processar as diferenças, os problemas de uma forma suficiente, né? Razoável, o resultado acaba sendo realmente caírem na indiferença, né? Que é um estágio terminal, vamos pensar assim, de um relacionamento, né? Mas não precisa chegar nesse ponto, né? É só cada um tentar se melhorar, tentar se analisar, né? Então, ok. Grande o meu assombro. Como Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, falou Aniceto, esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do espírito. A fé sincera é ginástica do espírito, né? Você vê a importância da fé. É ginástica do espírito, né? É a academia do espírito lá, né? E tudo exige esforço. Vocês, eu vejo o esforço de vocês todas as noites aqui com a gente, o esforço de entender, o esforço de mudar, né? Pelo que vocês falam aí. Então veja que não é uma coisa de sua menos importância, não. E não é uma coisa assim de aquisição fácil, né? Como comprar alguma coisa, você dá lá um dinheiro, você leva um pacote. Não é uma coisa assim. E tem pessoas que desprezam a fé, falam, ah, isso aí é coisa de gente ignorante, é coisa de.
desses malucos, dos espíritas aí e tal. Mas a gente sabe como é trabalhoso, a gente sabe como é difícil a gente remover das montanhas dentro de nós, de preconceitos que a gente tinha, de conceitos equivocados, de emoções perturbadoras que surgem aqui diante dos casos que a gente está analisando, né? A gente olha para a gente, olha para a nossa história nessa vida, né? E a gente vê coisas que aconteceram com a gente, e a gente tem que ressignificar tudo isso, né? Mas tudo isso é permeado pela crença em Deus, pela crença nos bons espíritos que estão nos ajudando, né? Que para tudo tem solução, né? Que cada um vai ter conforme as suas obras. Então, isso vai nos confortando. Então, tem um trabalho, é difícil, né? Não é uma coisa fácil, não é uma fé cega, né? Em que vocês acreditam porque acreditam e não tem uma razão lógica para acreditar. Vocês todos aí, nós todos, temos que mobilizar uma alta carga de energia, de lucidez, de entendimento, de lógica, de raciocínio, para compreender tudo isso que é falado. Capacidade de abstração, não é? Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Tá? Eu respeito muito vocês, a busca de vocês, o empenho, a disciplina. Admiro muito o esforço de vocês, tá? E o que a gente sabe é que todo esforço é recompensado. Toda busca é recompensada. Quando positivo, assim, sempre é recompensado, né? De uma forma muito boa, porque a sabedoria, o equilíbrio é resultado dessa busca, né? Então, quem busca o melhor deve esperar do melhor, tá? Então, pessoal, né? Fé sincera, como disse a Aniceta, é ginástica do espírito. Quem não exercitar de algum modo na Terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento, né? Olha só, os espíritos eles são firmes, eles são categóricos com relação a algumas coisas. Quem não a exercitar, o que? A fé, de algum modo na Terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, porque eles acreditam que é injustificável a negação, a nossa negação aqui na Terra, a negação da fé, é injustificável. Nós estamos diante da vida, a gente já conversou esses dias atrás, né? Da natureza, da criação, da perfeição divina. Você vê como é que o Espiritismo é um quebra-cabeça que a gente vai juntando uns estudos nos outros, né? A gente vai, né? Quanto mais a gente estuda, mais elementos a gente tem para construir o nosso raciocínio, né? Então, a negação em termos de fé é injustificável. Porque estamos todos, o tempo todo, cercados por coisas maravilhosas, que bastaria uma boa vontade da nossa parte e nós levaríamos em consideração a existência de Deus, a providência divina, né? Era só um pouquinho de boa vontade, né? Mas quem não tiver essa boa vontade, não exercitar a fé, encontrar-se-á mais tarde sem movimento, né? Certo? Então, os espíritos são categóricos nisso, né? E não é questão dos espíritos quererem, não é praga, não é deles quererem ou não quererem. É a lei de causa e efeito. Todos nós estamos submetidos às mesmas leis. Não tem um que é melhor que o outro, que é mais bonitinho que o outro, que Deus gosta mais de um do que do outro. Não existe isso. Nós estamos todos submetidos às mesmas leis. Seremos medidos pelos mesmos parâmetros, entendeu? Então não tem privilégios, né? Não depende dos espíritos quererem ou não que aconteça isso com a gente. É o que cada um faz de si mesmo, né?
Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz, né? De algum modo, elas estão demonstrando essa necessidade? Sim, de algum modo, sim. Senão elas não estariam fazendo isso. Necessidade do quê? De fugir, de fugir da realidade, de fugir de si mesmas e de fugir das consequências dos próprios atos. Gente, a alienação, ela não deixa de ser uma fuga da realidade. Lógico que a gente pode fazer isso inconscientemente, né? Mas não deixa de ser uma fuga da realidade. Eu prefiro me alienar do que enfrentar uma realidade a qual eu não me sinto preparado para lidar. Então eu prefiro me alienar e permaneço durante um tempo mais ou menos longo, mais ou menos curto, dependendo da intensidade dessa fuga. Vai chegar uma hora que eu vou ter que voltar à sanidade. Uma coisa interessante no Espiritismo, até mesmo a loucura, até mesmo a alienação, dentro do Espiritismo a gente entende que ela é passageira. Muito diferente da perspectiva materialista, né, dos tratamentos. Que aqui na Terra, logicamente, numa encarnação única, tem coisas que não irão mudar, né? Tem coisas que estão realmente seguindo um curso que irão continuar durante uma encarnação inteira. Muitas coisas poderão mudar, mas tem casos que não, né? É a prova da pessoa, né? É a expiação que a pessoa vive. Mas até esse processo de loucura para todos, ao longo das encarnações, será desfeito. Então é uma coisa maravilhosa, né? Muito consoladora, né? Então, o conhecimento espírita é muito consolador, né? Então todos nós teremos que despertar, né? Mesmo depois desse sono profundo aí, para o exame das responsabilidades que a vida traduz, né? Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos, para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente, né? A gente está quase acabando, pessoal. Eu pedi só uns minutinhos para vocês para gente finalizar, tá? Aí a gente acaba esse capítulo aqui. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismália, que era a esposa do Alfredo, né? Todos os servidores se mantinham em posição de vigilância, ao pé dos grupos mumificados, que ele chamou de verdadeiras múmias, né? Essas entidades que estão em paralisia, né? Em sono, né? Mas esse sono que não é um sono tranquilo, né? Então todos os trabalhadores ficaram lá aos pés desses espíritos mumificados, né? A luz artificial iluminava os leitos, que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Embora as luzes que eles ligaram, né? O André Luiz percebeu que nenhum deles, dos doentes ali, reagia à claridade ambiente, né? Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados, né? Notei então que Alfredo começou a mover um aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço, porque esse é um ambiente longo, né? E tudo se realizava ali com silêncio, com harmonia, então era só na base do sinalizador luminoso, dando as ordens através da luz, o que cada um tinha que fazer, né? Cada sinal determinava operação diferente, tá? Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal em profundo silêncio.
né? Então, o André Luiz foi vendo, né? Conforme os movimentos do Alfredo, os movimentos luminosos, ele viu os trabalhadores ministrando os alimentos líquidos, né? E a medicação também através da boca dos pacientes ali. Tá? Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada, água fluidificada, né? Aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. Lembra que o Alfredo falou que ele tinha separado já dos 2.000, ele tinha separado 400 que iriam receber o tratamento integral. Todos iriam receber água e alimento e remédio, né? É, melhor, todos iriam receber alimento e remédio, né? A água efluviada, né? Água fluidificada, né? É, foi dada àqueles que estavam selecionados, que iriam receber também o passe e o sopro curador. Tá? Então, mas isso a gente já viu, que a distinção é porque eles estavam mais próximos, eles não davam conta de todos, e os que estavam mais próximos de despertar eram esses 400 que estavam selecionados aí. Né? É uma questão de racionalizar o tratamento aí, né? Conforme as possibilidades deles. 2/3 dos 400 abrigados, ó, 2/3 agora é dos 400. Então, dentro desses 400, 2/3, né, receberam passes magnéticos. Que a coisa está funilando, né? A coisa está funilando. O tratamento mais especializado, ele vai sendo dado para um número menor de necessitados, né? 2/3 dos 400 abrigados, né, em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Quer dizer que mesmo, né, dentro dos 400, só alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Um número maior recebeu água fluida, um número menor recebeu passe e um número menor ainda recebeu o sopro. Aqueles com mais condição de acordar. Daí, exatamente. A Gorete, vai que estávamos nessa leva aí. Vai saber, né, Gorete? Vai saber por onde a gente andou, né? Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio, né? Então ele estava preocupado em manter ali o máximo silêncio. Tudo era feito ali com tranquilidade, com serenidade, né? Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas, através do passe e do sopro vivificante. André Luiz foi perguntar pro Aniceto, né, o porquê daquilo, né? Aniceto, com bondade, inclinou-se aos meus ouvidos, com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto, e falou: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza, né? De uma forma bem sucinta, né? Que cada um na vida tem a necessidade que lhe é peculiar, conforme o seu progresso já atingido, conforme o aproveitamento dos recursos anteriormente ministrados. Cada um vai recebendo de acordo
com o seu aproveitamento e com aquilo que necessita, né? Esse é um imperativo da natureza que eles estão observando ali. Pessoal, finalizamos então por hoje, né? Acabamos o capítulo. Semana que vem a gente começa um outro capítulo, tá? Vamos fazer a prece então. Muito bem, pessoal. Então vamos agradecer as bênçãos dessa noite, dos fluidos que estamos recebendo, dos passes, de toda a terapêutica que nós também devemos demonstrar aproveitamento, boa vontade, receptividade, para que possamos, para que tenhamos condição de recebermos o tratamento integral pelos espíritos enxergarem em nós a receptividade suficiente, a boa vontade necessária, a predisposição ativa para o bom aproveitamento das energias do alto, dos recursos, todos eles, que possamos aproveitar. E que a luz do teu amor, Senhor, se derrame sobre os nossos lares, sobre os nossos ambientes, sobre os nossos corpos, sobre as nossas mentes, iluminando-nos para o teu amor, clarificando-nos diante da tua paz, harmonizando-nos diante, Senhor, do auxílio que temos sido objeto pela espiritualidade amiga que aqui está. Que possamos nos despedir em paz, permanecermos em paz e continuarmos cultivando essa paz indefinidamente na nossa existência. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então finalizamos. Obrigado pelo carinho de todos, pela participação, tá? Pelas boas energias. E amanhã a gente está junto aqui às 9 horas, tá? Semana passada a gente não conseguiu fazer, mas amanhã às 9 horas estaremos aqui para darmos continuidade no céu azul, tá? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, pessoal. Muita paz a todos.